Fala galera, eu sou o Neto Pousa e primeira coisa, deixa eu fazer uma coisa importante, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever, a curtir, compartilhar. Aqui, esse canal ele foi gerado e criado pensando em empresários. Pessoas que querem de fato gerar cada vez mais oportunidades para o nosso país, pessoas com visão, com estratégia, com direcionamento, com princípios. E se você é uma dessas pessoas, eu quero te pedir para compartilhar, para curtir, para ativar o sininho de notificações. De repente você está escutando isso através do Spotify, clica no coraçãozinho, porque assim que chegar todas as vezes um novo conteúdo, você vai ser notificado por isso. Olha que da hora. E ó, vou te falar, hein? A gente sabe que tem dias que a gente precisa escutar algo direcionado pra gente. E quando você faz isso, você acaba provocando cada vez mais essas situações. Então por isso que eu quero te fazer esse convite aqui. Bom, hoje o tema, você já viu aqui, é muito importante porque aquele funcionário que você não teve a coragem muitas vezes ou foi adiando e não demitiu por algum motivo, ele pode ser o maior fator para que a sua empresa possa diminuir o faturamento, gerar decepção e, o pior, prejudicar o ambiente. Nossa, Neto, que tema forte, hein? Bom, como você sabe, eu atendo diversos empresários, falo com empresas com 20, 30, 50 colaboradores, já falei para empresas com 2, 3 mil colaboradores, já falei para empresas com 7 mil colaboradores. E uma das coisas que a gente começa a entender quando as áreas são distribuídas pelos seus líderes é que o colaborador que ele não tem uma frequência de exemplo e cada vez que você acaba afrouxando mais ali as coisas que ele de fato tinha que fazer, isso começa a se tornar um novo rito no ambiente que ele convive e com isso de fato outras pessoas acabam levando este como um conceito da empresa e isso estraga diretamente a cultura. Agora, quando você tem algo mais direcionado, com um time formado, com pessoas com uma mentalidade direcionadas a vencer, a executar e ver a construção do todo, a probabilidade disso acontecer é pequena. Mas Neto, como que eu faço para manter os colaboradores do meu time, ou os meus funcionários, totalmente envolvidos no projeto que eu tenho? Primeira coisa é você trazer uma visão muito clara. Depois, treinamentos constantes. Eu confesso que ao longo da minha jornada, com diversos negócios e vários CNPJs e várias pessoas trabalhando junto comigo, uma das coisas que eu não entendia muito bem era sobre como deixar essa cultura muito forte. Mas hoje, eu entendo isso, executo isso e trabalhamos isso internamente em muitas empresas e, de fato, aquele colaborador que não entende a visão do negócio ou que ele está fazendo um corpo mole, ele prejudica não só o faturamento da empresa, mas também a qualidade de vida das pessoas que estão em torno dele. E muitas vezes ele precisa ser direcionado, ele precisa ser apoiado, ele precisa de conversa. Mas Neto, eu já conversei várias vezes com ele e ele não mudou. Agora eu vou te perguntar, por que ele tá na sua empresa, por que ele tá trabalhando com você ainda? E pensa uma coisa com muito amor o que eu vou falar, tá? A sua empresa, o seu negócio, ele não precisa e ele não deve ser um ambiente democrático, aonde todo mundo pode opinar, todo mundo pode fazer as coisas e todo mundo pode achar o que quer da maneira que quer. Quando você tem um negócio, e eu custei a escutar isso e entender isso, a sua empresa, ela segue um formato monarca. Existe uma cabeça que através dela é exercido todas as funções. Nossa, Neto, mas é muito duro de pensar isso. Só que só tem um ponto. Quando a sua empresa ela acaba não gerando o faturamento que você imagina, provavelmente ela vai quebrar. Quando ela quebrar, as dívidas são tuas, o processo é teu, o formato é teu e como acontece é teu. Aqueles colaboradores que talvez por algum motivo você quis trazer uma democracia para mostrar um ambiente leve e que não foi leve, era leve talvez para eles, mas não para o seu negócio e não para a saúde deles, eles acabam, quando esse negócio acaba indo à ruína, eles vão todos embora. E, de fato, no final de tudo, o sonho, o formato e como você queria fazer estava dentro do teu coração. Você foi tão bom, tão generoso, que isso acabou gerando a ruína daquilo que você acredita. Mas se você está assistindo esse vídeo é porque você tem a vontade de recomeçar e reconstruir. E nessa reconstrução, faça de maneira certa, faça de maneira correta, faça de maneira direcionada, imponha os limites. Coloque as regras claras. E se, de fato, essa pessoa não condiz com aquilo que você acredita e segue, tira fora. Quanto antes você fizer isso, mais você vai ver o resultado daquele negócio que um dia você tanto sonhou.
e que você confiou na mão de outras pessoas. Não enterre os seus talentos no cemitério de outras pessoas. Os seus talentos são feitos e foram criados para estarem nas suas mãos. Pensa, quantas vezes você já poderia ter demitido essa pessoa e por conta disso o faturamento não cresceu? Você, além do faturamento não crescer, você tem que tirar dinheiro de caixa para poder pagar essa pessoa. Você está alimentando ela emocionalmente, mas você está quebrando financeiramente. Quantas vezes você está tentando assumir a responsabilidade de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque você acredita que sem você, ela não vai conseguir. Mas eu vou te falar uma coisa, com ela, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você já entendeu quem você tinha que ter tirado do seu ecossistema. Nossa, Neto, mas isso é muito delicado de se falar. Ele é delicado, mas é a verdade que ninguém te conta quando você empreende. É uma verdade que não é que você vai ter um coração ruim, é aquela verdade que você vai impor respeito antes mesmo das pessoas te transformarem nesta pessoa ruim. E quando você começa a lapidar e cuidar disso, você começa a fluir de maneira melhor. Você começa a entender que sim, você tem um coração generoso, porque se você não teve essa coragem é porque você sabe que você é uma pessoa boa, que você tem um coração generoso, que você quer ajudar mais pessoas, mas sem recurso, sem um negócio, sem esperança, você não vai conseguir ajudar ninguém, nem mesmo a sua família. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Vale a pena essa indisposição com um colaborador que não está fazendo nada pelo seu negócio? E não é pelo seu negócio, é pela vida da família dele. Porque se ele aceitou estar trabalhando lá, é porque ele vai passar a realizar os sonhos de vida dele lá. E através de uma atitude sua, de empreender, essa pessoa teve uma oportunidade de receber um salário, mas ela não está executando por falta de respeito com algo que ela acordou com você. Você deve manter ela lá, enquanto a sua família está perecendo por pessoas que não estão nem aí por algo que você confiou na mão delas. Entende que essa responsabilidade é sua? Entende que se você está deixando chegar nesse formato é porque você não está tendo a autoridade de um monarca no seu negócio? Entende que esse preço é alto demais? Manter alguém que não enxerga o seu valor, mas que te prometeu uma troca e ela não está entregando, mas a sua parte você está fazendo. Você posta vídeos, contrata marketing, faz tráfego pago, contrata time de estrategista de tráfego, de repente muitas vezes compra roupa, de repente você compra equipamento, de repente você compra ecossistema, ferramentas. E essa pessoa não consegue muitas vezes colocar no CRM o que foi combinado na contratação. Muitas vezes ela usa a ferramenta que você investiu para tantos outros negócios, mas não usa com a mesma intensidade para o seu. E deixa eu te falar uma coisa, quando o seu negócio for à ruína, ele vai executar tudo o que você ensinou com os itens que você comprou para outras pessoas com muito mais intensidade. E não tá errado não, tá? Tá certo. Ninguém é preso a você não, empresário. A responsabilidade é sua. Você só demorou tempo demais para executar o que já tinha que ter sido feito muito antes. Neto, mas como é que você fala isso com tanta verdade? Porque eu já passei por essa experiência, eu sei bem o que é isso. Mas, Neto, você falou de sociedade no vídeo anterior, agora você está falando de colaboradores. Eu preciso te alertar de uma verdade absoluta, porque quando você traz a clareza e você sabe podar na velocidade correta, o fruto também vai ser gerado no tempo certo. E aí, deixa eu te falar, você vai gerar mais empregos, você vai continuar empolgado, direcionado, executando, disciplinado, porque no final de tudo, amigão, a responsabilidade é sua. Então, se de repente você passou por essa tempestade e todo mundo pulou do barco, não desiste não, começa de novo. Você vai encontrar as pessoas corretas no meio do caminho, você vai encontrar as pessoas corretas ao longo dessa jornada e sim, também vai encontrar as pessoas como aqueles que soltaram o pé contigo. Mas, ao invés da outra vez que você levou tempo demais, talvez 6 meses, 1 ano, 2, para poder fazer coisas que você já deveria ter feito no primeiro sentido, faça mais rápido, faça de maneira pontual, seja assertivo. Não deixe passar tempo demais agora para construir algo que você sabe o que você precisa fazer. E esse recado aqui é direcionado para você tomar a rédea do teu sonho e passar a executar com pessoas que de fato entenderam a sua visão, não pelo recurso que vão receber, mas por aquilo que você carrega junto contigo. E isso vai mudar tudo naquele momento de escolha. Mas deixe tudo isso muito bem claro, muito bem pontuado, muito bem direcionado. Falar a verdade não é para gerar frustração. Frustração muitas vezes ela é gerada por um silêncio de uma verdade que você não quis falar. Então passe a falar, passe a deixar claro, passe a conversar, passe a cobrar
e passe também a ter a atitude de demitir no tempo certo aqueles que não estão em coerência com aquilo que você acredita. Bom, se esse conteúdo fez sentido pra você, eu quero te pedir, empresário, me conta a tua experiência com colaborador, me conta a tua experiência com time, me conta a tua experiência se você já aconteceu algum caso que você prendeu demais o tempo de demitir a pessoa ao ponto que você se prejudicou com isso. Me conta esses casos. Sabe por quê? Não é só pra mim quando você traz esse tipo de fundamento. Você ajuda outros empresários a outras escalas. Vai ter casos sim que você vai olhar aqui de conteúdos, de história de pessoas, que você vai olhar, olha só que interessante, e você vai falar assim, cara, eu esperei tanto essa pessoa frutificar que ela deu certo. Mas isso pode acontecer quando você tiver caixa o suficiente pra isso. Quando você não tem caixa, você tem que agir mais rápido. Talvez num próximo momento você traga essa pessoa pra perto. Talvez não seja esse momento o teu atual. Então, se esse conteúdo fez sentido pra você ou pra algum amigo que tá passando por a mesma dificuldade, alguma amiga, algum empresário que tá passando por este momento de não ter essa coragem, traga esse alerta pra ele. Tá falando de um empresário que vivenciou essa experiência. Você quer saber mais a fundo sobre isso? Faz o seguinte, pode me chamar no direct do Instagram, em algum canto dessa tela aqui vai ter as nossas redes sociais. Me chama lá, fala, Neto, conta um pouco da tua experiência. Me fala de verdade sobre isso. Qual que foi a idade? Como que foi a pessoa? Eu quero compartilhar com você. Eu quero trazer essa visão pra você, porque hoje eu entendo, com os clientes que eu atendo e com a vida que eu levo, o que de fato eu quero poder caminhar ao longo da minha vida. Então, compartilha, curte, se inscreve nesse canal. Se você está escutando isso através do Spotify, também clica no coraçãozinho aí, para que todas as vezes que chega um novo vídeo, você possa assistir. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, tem uma série de vídeos empresariais com assuntos muito direcionados a esse tema. Se você já assistiu todos os vídeos, eu quero já falar para você, fique atento que na próxima semana tem mais vídeos. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.